E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Deus abençoe vocês. Vamos à reflexão de hoje? Bom, chegamos no capítulo 10 do livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo registrado pelo apóstolo João. E a gente vai começar aqui no versículo 1. E é muito interessante, a gente vai caminhar um pouquinho no texto para a gente entender bem esse contexto. E é interessante observar que muitas coisas que já aconteceram nesse trecho continuam acontecendo até hoje. Presta atenção. Em verdade lhes digo, Jesus falando, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, porque vocês ouvem o que ele diz? E outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir olhos aos cegos? Eu li um texto, eu fui até o 21. Foram 21 versículos e não dá para 5 minutos, não dá para a gente falar sobre tudo que foi lido, né? Mas é interessante pensar dessa figura pastoral. Jesus disse que é o bom pastor. E para a gente entender e reconhecer a atitude daquele que é bom no que faz como um pastor, é preciso entender até que ponto ele está decidido a entregar a sua vida por amor às ovelhas. Por outro lado, a palavra também diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Você percebe que muitas vezes a palavra de Deus hoje é a voz de Jesus. E quando a gente lê a palavra, é como quem ouve o pastor chamando. E de que forma nós estamos reagindo a
a esse chamado? De que forma nós estamos ouvindo a voz de Jesus? Eu sempre vou me perguntar, as ovelhas que ainda não conseguem reconhecer a voz de Jesus, como fica o futuro dessas ovelhas? Nós precisamos fazer com que essa palavra, a voz de Jesus, ela tenha força nos apriscos, para que aqueles que são escolhidos pelo Pai possam ouvir a voz do seu pastor e possam segui-lo, possam entender essa figura da porta. E a porta é uma passagem. A palavra de Deus diz que é pela porta chamada Jesus que se entra, que se sai e encontra pastagem. Jesus é uma passagem. Nós tivemos agora a Páscoa, que significa justamente isso, passagem. Assim como foi no Antigo Testamento a passagem, a travessia do Mar Vermelho, a toda uma construção da saída do Egito até a travessia no deserto para chegar à terra prometida, passagem, é caminhada. É a porta pela qual se passa. E Jesus, ele se mostra aqui como o bom pastor. E o bom pastor, ele é a porta por onde a ovelha passa, de uma vida antiga para uma vida nova. Filhos do Pai, ouçam a voz do pastor. Reconheçam a voz daquele que é legitimamente o pastor enviado por Deus. Passe por essa porta e encontre pastagem, alimento para a vida eterna. Em nome de Jesus.